É que assim, excesso para mim é uma coisa, excesso para você é outra. Para leveduras a mesma coisa. Desafios. Bom, a gente vai ter desafios em 2 pontos. Vou botar aqui, 2 pontos, tá? Na produção do mosto. A gente pode dividir isso em 2 pontos, né? E na fermentação. Dentro de produção de mosto, nós temos o primeiro desafio, eficiência. Qual que é o lance, né? Cervejas High Gravity, elas vão apresentar uma menor eficiência, um menor rendimento, né? Quando a gente compara com cervejas que tem um OG regular, né? Então, aumentou o OG, via de regra, diminui a eficiência. Por que isso acontece, né? Tem algumas referências com relação a isso. Muitas High Gravities não tem lavagem, então a gente não lava o mosto, né? A gente só passa a primeira corrida ali de mosto e passa para frente. Então, se a gente deixou açúcares residuais no nosso bagaço, a gente vai perder eficiência. Da mesma forma, se a gente lava esse mosto, a gente acaba não conseguindo, a gente dilui ele e no fim também não tem uma eficiência tão boa assim, no final das contas, tentando trazer uma regret, tá? Perdas na clarificação. Então, no processo de clarificação, com muito mais mosto e tudo mais, a gente também tende a perder um pouco, tá? Fervura prolongada. Muitas high gravities são associadas porque a gente quer trazer muita complexidade de aroma, de sabor, de cor e tudo mais. É muito comum a gente ferver mais tempo. Ou porque a gente quer concentrar mais o mosto para aumentar o OG. Das duas, uma. Então, ou a gente não está lavando para deixar o mosto concentrado para ter alto OG, ou a gente se lavou, vai acabar fervendo por mais tempo para evaporar mais, concentrar mais o mosto e também ter alto OG. Então a gente tende, nesse aspecto, a também diminuir a eficiência. Geralmente tem mais trube, dependendo da cerveja que é, claro, mas a gente tem uma alta carga de proteínas que vem do malte, porque tem OG maior, um mosto mais concentrado. Às vezes um lúpulo mais excesso, porque vai equilibrar também, no fundo, a gente acaba tendo perda de trube mais intensa. Tá? Então todos esses aspectos de produção que vão acontecer pelo simples fato de a gente ter uma carga de malte muito mais elevada para chegar nesse nível e, enfim, estratégias de produção que vão fazer com que a gente mantenha algo. Qual que é a minha OG para começar a fermentação? 1,90, 1,100, 1,112, entendeu? Para eu chegar nesse nível de quantidade, né, de gravidade, de quantidade de açúcar para a gente fermentar, obviamente a gente proporcionalmente a gente vai perder eficiência. Então isso é um dos desafios, né? Como que a gente não perde tanto? Depois a gente vai falar de estratégia de como que a gente faz para não perder tanto, tá bom? Outra aqui trazendo para vocês então, outro ponto é na questão da clarificação, tá? Clarificação a gente também tem problema, também tem dificuldade. E por que a gente teria problema e dificuldade em clarificação? É bem mais demorado clarificar uma cerveja high gravity, porque a gente tem uma coluna de líquido maior, a gente tem mosto para se recircular com uma viscosidade maior. Então, um mosto mais viscoso ele tem mais dificuldade de passar pela cama de grãos, que por ser uma high gravity também é maior. Pense, se eu estou acostumado a fazer cerveja ali na minha panela, vamos dizer que eu trabalho com 5 kg de grão, uma cerveja ali levinha, regular para 20 litros. Tenho uma cama de grãos desse tamanho aqui. E eu tenho um mosto que está ali com OG 1,40, 1,50. Ele é muito mais fino, né? Ele é muito mais delgado. Ele vai passar por essa cama de grãos que é estreita, relativamente, com uma certa velocidade, facilidade. Então eu passo esse mosto por essa cama de grãos, recirculo, clarifico e ok. Agora vamos lá, eu vou trabalhar com uma high gravity, vou trabalhar com 10 kg de grão. Então eu dobrei o tamanho da minha cama de grãos. Então esse mesmo mosto vai passar pelo dobro da coluna. Então ele vai demorar mais para passar. E além disso, ele tem o dobro da gravidade, então em vez de 1,50 está com 1,100. Ele é muito mais viscoso, é muito mais grosso. Então ele passa muito mais lento por uma camada que tem o dobro do tamanho. Então a minha clarificação, esse processo de clarificação e recirculação, demora bem mais. Então também é um problema que eu tenho. Isso também acaba podendo refletir até na questão da nossa eficiência. Mas pensando em clarificação, é isso que a gente tem, tá? Outra questão que a gente vai ter também é atingir o OG mesmo, né? Então, um dos objetivos, obviamente, de a gente fazer uma high gravity é atingir o OG. Então, um grande desafio, na verdade, é a gente atingir esses valores de OG alto. E quanto mais alto, mais difícil é, tá? Dependendo do nosso equipamento, assim, quase todos os equipamentos,
né? Ou devem ter uma referência de quantidade de malte que eles aguentam. Então, quanto de malte que você consegue colocar no seu equipamento. Isso é uma referência que tem que ter do fabricante. E se você pensar, eu trabalho com relação a água-grão de 3:1. Beleza, quando eu estou jogando 5 kg de malte, multiplico por 3 e vai 15 litros de água, por exemplo, entra bem. Quando eu mudo para 12 kg de malte, por exemplo, eu não posso trabalhar simplesmente com a regra de 3:1, porque em vez de 15 litros eu vou ter que utilizar 36. Para a grande maioria dos equipamentos já inviabilizou, porque não cabe 36 litros de água mais 12 kg de malte dentro da minha panela. Então eu tenho que diminuir a relação água-grão. Então eu tenho mais malte, tenho menos água, tenho mais perdas, como a gente botou ali, eu tenho menor eficiência. Então, se eu pego o meu equipamento, está lá configurado, o Beersmith e tal, e simplesmente jogo ele, como pensando, né, em Beersmith, vamos supor, e tento calcular essa receita e tento fazer ela, é quase certo, principalmente se são gravidades maiores, que eu não vou bater o AG. E por que eu não vou bater? Por isso que eu acabei de falar. Fala, cervejeiro, beleza? Se você gostou desse vídeo, fica sabendo que ele é só um pedacinho de uma das lives que eu apresentei na terça-feira aqui no canal do YouTube. Então, se você quer ter mais conteúdos como esse, quer participar das nossas lives toda terça-feira, 19h30, aulas ao vivo completas para você curtir e aprender mais sobre cerveja e melhorar cada vez mais a sua produção. Já curte esse vídeo se você gostou e, claro, se inscreve no nosso canal toda terça-feira, 19h30, a gente tem encontro marcado. Te espero. Valeu!